Porventura se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Lamentações 3, versículo 39. Você já sentiu como se tivesse sido alvo de algo muito maior do que uma simples fofoca ou atitude maldosa? Como se o que fizeram contra você despertou uma força invisível, silenciosa, mas implacável? E se eu te dissesse que existem consequências espirituais que ultrapassam gerações, e que neste exato momento, alguém está pagando o preço por ter tocado no que era selado, o que parecia apenas uma tentativa de te ferir, na verdade, violou um território espiritual reservado. Quando alguém mexe com o que foi separado por Deus, não toca apenas em carne, toca em aliança. E a partir daí, começa algo que muitos chamam de castigo, mas que na verdade é justiça divina. E o mais curioso, os efeitos quase nunca começam onde a maldade começou. Hélio Vensorani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos, está aqui para te mostrar como favor, consequência, aliança, herança espiritual e o peso de tocar em um escolhido se entrelaçam. Mas antes de continuar, se inscreve aqui no canal para fortalecer essa comunidade que cresce a cada dia e te ajuda a enxergar o invisível. O que você vai descobrir hoje pode explicar por que sua dor virou juízo, mas não sobre você. Ela não percebeu, mas o que suas mãos fizeram foi mais do que ataque pessoal. Foi um desrespeito a algo que já estava decretado no céu antes mesmo de você nascer. Ela não enfrentou apenas uma pessoa, enfrentou uma palavra profética em andamento. E quando alguém fere o que está em execução divina, não colhe apenas culpa, colhe consequência selada em nome próprio. A maioria das pessoas não entende o peso de lutar contra uma promessa viva. Elas pensam que estão reagindo a atitudes humanas, quando na verdade estão se opondo a escrituras espirituais. Você foi escrito, foi selado, e ela tocou justamente nisso, na linha sagrada que marcava sua missão no mundo. Há uma diferença entre se ofender com alguém e profanar um propósito, e ela ultrapassou essa linha como quem pisa em terra sagrada achando que é chão comum. Ela riu, zombou, criticou, apontou, mas o que seus olhos não viram é que atrás de você havia um selo que carrega justiça e não só consolo. É por isso que as coisas começaram a dar errado para ela de forma silenciosa, mas contínua. Porque quando se viola o que é escrito por cima, a vida começa a desmontar por baixo e tudo parece inexplicável, mas não é. É resposta. É colheita, é o eco do que foi ignorado. Você não foi a única vítima. A vítima foi o que você carrega, o que te habita, o que foi decretado sobre a sua história. Ela tentou apagar algo que não foi escrito com tinta, foi escrito com sangue, com propósito, com eternidade. E ninguém apaga o que o céu escreveu sem manchar as próprias mãos. Existem pessoas que carregam uma presença que não se explica. Entram em um lugar e o ambiente muda. Falam e até quem não acredita sente algo diferente. O escolhido não é escolhido por aparência. Ele é separado por essência. E quando alguém mexe com isso, está tocando no intocável. Você não é só alguém com uma boa energia ou um coração bondoso. Você é resposta de oração antiga. É peça de um plano que o mundo natural não entende. Seu nome foi mencionado no céu antes de qualquer injustiça acontecer. E é por isso que o ataque que veio contra você doeu tanto, porque ele tentou romper o que já estava selado. A mulher que te atacou não brigou com sua personalidade. Ela guerreou contra uma unção. Ela enfrentou algo que não enxerga com os olhos, mas que responde com fogo. O selo que Deus coloca em alguém não é simbólico. Ele é espiritual, judicial e principalmente inquebrável. Ela zombou como se você fosse só mais um, como se pudesse te ferir sem nenhuma reação superior. Só que não se pisa em altar achando que é carpete. Não se toca em selo divino achando que é etiqueta. E agora ela e os dela estão provando que quando se mexe com o selado, o céu aciona sua balança. Você foi selado, escolhido, separado. E isso incomoda, porque quem vive na carne não suporta o brilho do espírito. Mas o que ela esqueceu é que quem é separado não reage, é defendido. E o que o céu defende, a terra não sustenta. Por isso, a balança virou,
e o que era festa virou peso. As pessoas acham que a maldade morre no momento em que é feita, que basta seguir a vida e tudo volta ao normal. Mas o mundo espiritual não opera com o tempo do relógio, e sim com o tempo da semente. E uma vez lançada a injustiça, ela ecoa até encontrar a justiça. Mesmo que demore uma geração inteira, ela não apenas te feriu, ela feriu um ponto de conexão com a promessa de Deus. E quando isso acontece, a consequência se espalha como ondas num lago. O erro não para no erro. Ele caminha, se multiplica, se deforma e começa a pesar não só na mão de quem cometeu, mas na cabeça dos que vêm depois. O que parecia uma simples humilhação virou sentença, porque o espiritual exige compensação. E se ela não se arrependeu, se não voltou atrás, o céu continuou avançando, não para punir, mas para restaurar equilíbrio. E essa restauração vem em forma de desconstrução para quem zombou. Agora, o que antes era segurança virou desordem. Portas que sempre estiveram abertas se fecharam. O lar que era estável agora é um campo de guerra invisível. E tudo isso começou com um erro que ela não quis reconhecer. O silêncio dela gerou gemido em seus descendentes. Não se brinca com quem carrega a inocência e a aliança, porque quando o céu vê injustiça sobre o escolhido, ele responde com um tipo de justiça que não pede licença. E o peso do erro se transforma em herança, mas não a herança que fortalece, é a que cobra, corrói e corrige. Cada palavra maldosa, cada ato de manipulação, cada tentativa de te sabotar foi uma semente. E o mais trágico disso tudo é que eles acreditaram que estavam plantando no seu jardim, mas o solo era deles. A terra onde cresceu a maldição foi a deles. Eles acharam que estavam te enfraquecendo, mas estavam apenas enterrando as próprias oportunidades. Cada calúnia virou raiz de confusão. Cada ofensa virou fruto de desordem. Cada riso de zombaria agora ecoa em paredes cheias de gritos e portas trancadas. A vida não devolve o que você faz. Ela multiplica. E se você planta injustiça, vai colher caos. Se você rega ódio, vai colher escassez. O campo deles agora está seco. E onde eles achavam que brotaria glória por te ver cair, nasceu vergonha que eles não sabem explicar. O que você suportou virou proteção. O que eles criaram se voltou contra eles. Porque o espiritual não brinca. Elridge responde e devolve com exatidão. Agora, as palavras que lançaram contra você são vozes na mente deles. O que era riso virou peso. Eles cavaram buracos, achando que você cairia, mas tropeçaram nos próprios buracos, que fingiram não existir. O que tentaram enterrar floresceu, mas não no seu quintal. No delise, a maldição voltou para casa, e ninguém mais consegue fingir que não vê. Se em algum momento dessa mensagem algo tocou seu coração, se você sentiu que foi resposta para uma dor antiga ou confirmação do que você já sentia espiritualmente, considere fortalecer esse canal com um valeu. É simples, é só clicar na opção valeu logo aqui embaixo do vídeo, nas ferramentas de apoio. Esse gesto ajuda muito a manter essa comunidade ativa, firme e com conteúdos que realmente fazem diferença na vida de quem assiste. É através desse apoio que conseguimos alcançar mais pessoas, levar essa verdade a quem ainda está no meio da guerra espiritual, sem entender o porquê de tanto peso na própria casa. E falando em peso, você vai entender agora por que o que foi feito contra você abriu portais que nem mesmo eles conseguem fechar. Algumas palavras não são só opiniões, elas são chaves, e quando são movidas por inveja, orgulho ou malícia, abrem portais que ninguém pediu para abrir. Foi isso que aconteceu. Tentaram te atingir, mas o que fizeram foi romper um limite espiritual que protegia a própria casa deles. E agora, o que entrou não quer mais sair. Toda inveja carregada de intenção maldosa tem o poder de abrir brechas no invisível. E quem age por impulso, sem temor, não vê que está mexendo com algo que responde no silêncio. O ataque contra você não parou em você. Ele quebrou uma cerca. E cercas quebradas não protegem de mais nada. A casa deles virou um lugar onde nada permanece em paz por muito tempo.
é discussão atrás de discussão, é energia pesada, é tristeza que não tem nome. Tudo isso porque mexeram com uma autoridade espiritual que jamais deveria ter sido desafiada. Agora vivem tentando tampar os buracos com desculpas, mas o portal continua aberto. Eles podem fingir normalidade, podem sorrir em público, podem postar frases de efeito, mas o espiritual vê a verdade. O vazio que eles mesmos abriram cresceu. E quem entra em contato com eles sente o peso, sente o desequilíbrio, sente que ali tem algo fora de ordem, e não é pouca coisa. A verdade é que o que eles invocaram para te destruir agora habita a realidade deles, e por mais que tentem trancar, o que foi aberto por injustiça só se fecha com arrependimento genuíno. Mas orgulho não permite isso tão fácil. E enquanto isso, o portal segue, escancarado. Tudo o que fizeram contra você virou atmosfera no próprio lar. A crítica, a humilhação, a zombaria, o veneno das palavras, tudo voltou, mas voltou como ambiente. Agora a casa que parecia em ordem se tornou o palco da desordem que tentaram plantar na sua vida. E isso se sente até no ar. A desconfiança que eles queriam semear em você agora domina as conversas entre eles. O veneno da manipulação se tornou rotina. As máscaras caem, as palavras cortam. O lar deles virou um reflexo do que tentaram construir contra você. Só que agora ninguém tem controle da situação. Os filhos escutam o que não deveriam ouvir. As portas se fecham para bênçãos simples. O amor vai se esfriando e o ambiente parece sempre carregado. Não é coincidência, é consequência. A casa não está em guerra por fora, está em guerra por dentro, porque a raiz da maldade cresceu e tomou conta. Quando se tenta enfraquecer um escolhido, o plano sempre volta como fraqueza interna. Eles queriam sua instabilidade, agora vivem em desequilíbrio. Queriam te isolar, hoje vivem em ambientes frios desconectados. O eco do que te lançaram agora habita os corredores da própria casa. É como se tudo que foi dito contra você tivesse se impregnado nas paredes deles. E agora, não importa o quanto tentem reorganizar, o ambiente não aceita paz, porque paz é fruto de justiça. E ali, o que reina é o reflexo da injustiça que plantaram. A casa deles virou o espelho do que tentaram fazer com você. As bênçãos seguem caminhos definidos. Elas são liberadas por promessas, ativadas por obediência e sustentadas por honra. Mas quando alguém escolhe desonrar o plano de Deus, elas não desaparecem, elas apenas mudam de rota. E foi isso que aconteceu. O favor se afastou deles e veio para você. Eles estavam em uma posição que poderia gerar crescimento, estabilidade, avanço, mas ao tocarem no escolhido, quebraram o ciclo da promessa. A desobediência fechou as janelas. E o que era um fluxo constante de oportunidades virou escassez, não porque acabou, mas porque foi desviado. Deus não desperdiça bênçãos. Se alguém rejeita por orgulho, ele redireciona por justiça. E ao ver sua fidelidade, sua paciência e sua inocência, o céu te enxergou como solo fértil. E então aquilo que era para ser herança deles passou a ser porção sua. O que estava travado na vida deles destravou na sua. É por isso que, mesmo em meio à dor, você começou a prosperar. O favor que te cerca hoje não é acaso, é reposicionamento espiritual. Você se tornou o recipiente da bênção que eles não souberam valorizar. E isso explica muita coisa, os caminhos que se abriram para você e os que se fecharam para eles. Eles perderam mais do que acesso a você. Perderam o fluxo de um favor que sustentava muitas áreas. O céu tirou deles o que não era mais honrado e entregou nas suas mãos o que foi desprezado. O nome disso não é coincidência. É justiça aplicada com precisão. Existe uma dor que não nasce da maldade de quem carrega. Ela nasce da herança espiritual que foi deixada por escolhas erradas. E hoje, filhos e netos enfrentam batalhas que não deveriam enfrentar. Não porque merecem, mas porque herdaram um campo de guerra aberto pelos próprios pais. Quem lançou maldição sobre você semeou um peso no próprio sangue. E agora, descendentes vivem sob o peso de uma culpa não resolvida. São portas que não abrem,
caminhos que não se alinham, crises emocionais que não se explicam. O mal que foi feito voltou como batalha geracional. E o mais cruel é que muitos desses filhos são inocentes, carregam um fardo que não construíram. Mas a espiritualidade não perdoa o que não foi confessado. Quando não há arrependimento, o erro escorre pela linhagem, e a dívida que ela não quis pagar caiu sobre quem não devia. As mesmas atitudes que tentaram te destruir são agora comportamentos recorrentes entre os próprios filhos deles. É como se a injustiça tivesse se transformado em padrão, e o que era para ser uma geração abençoada se tornou um ciclo de repetição, dor e bloqueio espiritual. Tudo isso porque tocaram em alguém que estava sob propósito, e a recusa em reconhecer o erro não apagou o dano, só transferiu o peso. Agora os filhos vivem com marcas que nem sabem de onde vieram, mas o céu sabe, e a justiça que não veio de cima para corrigir, veio de dentro para lembrar. Toda tentativa de silenciar você foi como jogar pedras no céu e esperar que elas não voltassem. Cada calúnia, cada piada maldosa, cada tentativa de apagar sua voz foi registrada no invisível. Eles queriam calar seu propósito, mas agora é sua própria existência que os expõe, sem palavras, sem esforço, só com a verdade viva que você se tornou. Você é a prova de que o plano de Deus não pode ser calado, e o que eles tentaram enterrar floresceu. Você continuou, mesmo ferido, você avançou, mesmo desacreditado, e agora sua vida se transformou em julgamento sem voz. Eles tentaram te apagar, mas acabaram acendendo ainda mais sua luz. Cada conquista sua é como um grito para os céus e um lembrete para quem te atacou. Sua resistência, sua fé, sua constância, todas essas coisas falam alto, tão alto que aqueles que tentaram te desestabilizar hoje não conseguem te encarar sem lembrar do que fizeram. Sua vitória virou eco do erro deles. E o mais forte é que você nem precisa se justificar. Você não está se vingando. Mas viver em verdade se tornou a maior condenação para quem tentou destruir a sua. O silêncio deles agora é barulhento, porque cada passo seu é um reflexo da mentira que contaram, e isso os persegue. Eles construíram a própria vergonha, tentando construir sua queda, e o que era para ser esquecido virou memória viva. Porque quando se tenta silenciar um escolhido, não se apaga a voz, se desperta o juízo, e a sua voz hoje não precisa mais gritar, ela só precisa existir, porque agora ela fala por todos os lados. O erro deles não foi só ter te atacado, foi não ter percebido o que você representava na vida deles. Você era ponte, proteção, alívio espiritual. Iracanel, te favor. E quando decidiram te virar as costas, eles não perderam só um relacionamento, eles perderam o fluxo que trazia equilíbrio. O favor que repousava sobre você tocava quem estava ao seu redor, e mesmo sem saber, eles se beneficiavam da sua cobertura. Mas quando tentaram te diminuir, se desconectaram dessa fonte, e agora tudo parece mais difícil, mais pesado, mais travado, porque a presença que abria portas não está mais ali. Eles podem até fingir que não sentem, que não percebem, mas no fundo, sabem que algo mudou. As coisas não fluem como antes. Os caminhos não se alinham. O que antes era natural virou esforço. Isso não é azar, é ausência do favor que acompanhava sua vida e respingava na deles. E a verdade é que o céu não negocia com quem despreza o que ele ungiu. Quando o favor é ignorado, ele muda de lugar. Você continua caminhando, abrindo portas, sendo honrado, e eles tentando entender onde tudo começou a dar errado. Foi no exato momento em que te subestimaram. Eles achavam que você era só mais uma pessoa, mas agora vivem as consequências de terem rejeitado uma aliança. Perderam mais do que a sua presença. Perderam o céu que te acompanhava. E isso é algo que nem o tempo, nem o orgulho conseguem substituir. No começo, eles se uniram como se estivessem certos. Riam juntos, criaram estratégias, alimentaram uns aos outros com falsas verdades. A inveja virou linguagem comum, mas o que começou como aliança virou armadilha, porque nenhuma união forjada em maldade
permanece em pé. Eles esqueceram que o Espírito que une para destruir, logo destrói quem uniu. E agora, o mesmo veneno que usaram contra você está corroendo os próprios laços. Um desconfia do outro. As máscaras caíram. As alianças se tornaram disputas. E o grupo que parecia forte agora vive rachado. O que unia agora separa. O riso virou silêncio. A confiança virou alerta. Porque onde há injustiça, não há paz. E o que foi semeado em desequilíbrio não pode produzir estabilidade. O caos que desejaram para você se tornou o chão onde agora eles tentam caminhar sem direção. As brigas que surgem do nada, os olhares atravessados, os planos que se desfazem, nada disso é por acaso. É apenas o reflexo do que foi semeado contra o ungido. A mesma força que alimentou o ataque agora exige pagamento interno. E o preço é a quebra do que parecia sólido. Eles construíram sua união com base em destruição. E agora vivem a destruição da própria união. Porque toda semente retorna. E quando o alvo é um escolhido, o retorno é exato, certeiro e inevitável. O grupo que te perseguiu virou campo de guerra entre si. Cada um deles tinha um plano de futuro. Queriam ser lembrados, respeitados, admirados, mas não sabiam que o jeito como tratam um escolhido define a herança que deixam. E agora, o que deveria ser legado virou lição. O nome deles não inspira, alerta, não honra, lembra erro. A história deles se entrelaçou com a sua, mas não da forma que imaginaram. Você virou o ponto de virada, o divisor de águas. E tudo o que tentaram construir em cima do seu nome agora desmorona sob o peso da verdade. A arrogância virou ruína, o orgulho virou sombra. As pessoas não comentam mais sobre conquistas, comentam sobre a injustiça, sobre a forma como te trataram, sobre como não souberam lidar com o que era sagrado. E essa reputação não some com o tempo, porque a marca que deixaram foi espiritual. E o céu se encarrega de espalhar memória. A família deles carrega agora o peso de um nome que virou advertência. Os filhos sentem, os amigos percebem, os relacionamentos se distanciam, porque existe algo invisível que repele. E esse algo é o reflexo de uma herança contaminada pela desonra. Eles queriam deixar uma história, mas agora o que fica é uma lição sobre o que não se deve fazer com alguém que carrega um selo. A vida deles se tornou placa de alerta, e você, a prova viva de que ninguém toca no que Deus selou sem pagar um preço alto, visível e eterno. Toda maldição tem um ponto de partida, mas o que define seu alcance é o quanto a pessoa se recusa a reconhecer o erro. O que poderia ter sido corrigido com humildade se transformou em um fardo insuportável, porque quando o coração se endurece, a justiça não para. Ela só espera o momento certo para pesar. O orgulho deles fez parecer que estava tudo bem. Seguiram com a vida como se nada tivesse acontecido. Mas o céu não se impressiona com aparências. O que não é confessado continua aberto. E o que não é curado apodrece. A cada dia que passa sem arrependimento, a maldição se fortalece. O erro não ficou no passado. Ele se moveu junto. Cresceu com eles. Entrou nos ciclos. Infectou relacionamentos, oportunidades e até a saúde emocional. Eles acreditaram que o tempo apagaria as consequências, mas o tempo apenas revelou o quanto elas se tornaram inevitáveis. Enquanto o arrependimento não acontece, o peso espiritual se acumula, e esse acúmulo vira herança invisível, um tipo de prisão emocional que ninguém entende, mas todos sentem. O céu ainda espera um gesto de humildade, mas enquanto isso não acontece, o juízo não recua, ele apenas se acomoda. Eles poderiam ter pedido perdão, poderiam ter quebrado o ciclo, mas preferiram sustentar a máscara. E agora, o que era erro virou maldição, o que era escolha virou sentença, e o que poderia ser restaurado está se tornando irrecuperável, porque sem arrependimento, o tempo vira inimigo. Toda vez que alguém despreza o chamado que carrega, o céu procura outro vaso.
E foi exatamente isso que aconteceu. A autoridade que ela tinha foi arrancada no invisível, não por castigo, mas por incapacidade de honrar o que recebeu. E então, Deus transferiu, e você foi o escolhido para receber o que ela perdeu. Aquela mulher que tentou te diminuir carregava uma influência espiritual, mas ao tocar no que era sagrado, ela desonrou sua própria unção. E o céu não tolera desperdício. A autoridade não ficou no ar. Ela foi redirecionada e agora repousa sobre sua vida, te levantando além do que você esperava. Você começou a perceber mudanças sutis, mais clareza, mais força, mais honra em lugares onde antes era rejeição. Isso não foi acaso, foi transferência. O que estava parado foi ativado. E a capa que estava sobre ela agora cobre você. Porque Deus não deixa espaço vazio no plano dele. A unção que ela desprezou virou a plataforma do seu crescimento. O que ela perdeu por orgulho, você recebeu por obediência. E é por isso que portas começaram a se abrir. Pessoas começaram a te enxergar. E ambientes que antes te ignoravam agora te chamam. Porque você carrega algo que foi reassinado. Eles não entendem como você prospera depois de tanta perseguição. Mas a resposta está no mundo invisível. Deus te posicionou com autoridade que foi retirada de quem não soube honrar. A capa trocou de ombros, e agora o favor que ela perdeu é o manto que te cobre. Algumas decisões deixam marcas que ultrapassam o tempo, e a escolha que ela fez contra você não terminou no instante da ação. Ela gerou um marco, um divisor espiritual, um ponto de ruptura que vai ser lembrado por quem veio depois. Porque o que se faz com um escolhido ecoa por gerações. A dor que ela causou foi profunda demais para ser ignorada. E como não houve arrependimento, o céu registrou. O nome dela ficou atrelado a essa escolha. E agora, os frutos do erro se manifestam em ciclos familiares que não têm explicação humana, mas têm raiz espiritual. Os filhos crescerão sentindo a ausência de algo. Vão carregar feridas que não nasceram com eles. E quando olharem para trás, verão que houve um momento, um gesto, uma decisão que alterou o curso da família. E tudo começou quando alguém resolveu tocar no que era selado. Essa lembrança não virá apenas em palavras, virá em repetições, em perdas, em portas fechadas, em relacionamentos quebrados. A família dela será um espelho do que acontece quando se brinca com o sagrado, e cada geração se tornará testemunha silenciosa do peso que ela deixou para trás. Mas o céu é justo, e mesmo dentro da dor, ainda pode surgir redenção. Mas essa redenção só começa quando a lembrança se transforma em arrependimento. Até lá, a memória dessa escolha continuará viva, e o nome dela será lembrado não por feitos, mas pela ferida que causou ao tocar o que era inviolável. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sentiu que essa mensagem não era só conteúdo, era resposta. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você entendeu que aquilo que fizeram contra você não foi apenas maldade humana, foi uma violação espiritual, uma quebra de aliança que agora está sendo reparada pelo próprio céu. A dor que você passou não foi ignorada, ela foi registrada. E hoje, essa justiça que começou a acontecer ao redor da vida deles é apenas um reflexo de quem você é, alguém que carrega selo, propósito, promessa. Você não foi esquecido, foi preservado. E agora chegou a hora de levantar com consciência. Não dá mais para seguir se sentindo pequeno depois de tudo isso. Não dá para continuar aceitando migalhas emocionais de quem plantou destruição e agora colhe caos. Você não é o resultado da dor, você é o resultado da proteção. Tudo o que veio contra você apenas revelou o tamanho do manto que repousa sobre sua vida. E agora você tem uma escolha: continuar vivendo como se nada disso fosse real, ou se posicionar espiritualmente como quem entendeu que carrega algo maior do que qualquer maldição lançada. Porque o que te alcança não é azar, é destino. E quem se levanta contra um escolhido se depara com o próprio peso do céu. Você não precisa provar nada para ninguém.
Sua história já está gritando por você. Cada porta que se abriu depois da rejeição foi uma confirmação. Cada pessoa que saiu da sua vida te deu mais espaço para crescer. E cada lágrima que caiu em silêncio foi colhida por um Deus que age no tempo certo. E o tempo chegou. Agora é a sua vez de falar. Comenta aqui o que mais te tocou nesse vídeo. Que parte foi como um espelho para sua alma? Sua experiência pode curar alguém que está exatamente onde você já esteve. E aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Essa comunidade cresce porque pessoas como você decidem despertar. E se essa mensagem trouxe clareza, cura ou força para você, clique na opção "Valeu" aqui embaixo do vídeo. Seu apoio mantém esse canal ativo, fortalece essa missão e ajuda a gente a alcançar outras vidas que ainda estão no meio da escuridão. A verdade liberta, mas só alcança quem está disposto a ouvi-la até o fim. E falando em fim, isso aqui ainda não é o encerramento, porque o que está por vir é ainda mais revelador. Você vai entender como a própria linhagem deles foi marcada pelo que fizeram com você e porque o que foi ativado espiritualmente agora não pode mais ser interrompido.